Atrás nós víamos Jesus ensinando na sinagoga de Nazaré. A sequência daquele relato corresponderia àquilo que leríamos domingo passado, se não tivesse sido a festa da purificação do Senhor, da apresentação do Senhor, aliás, da purificação de Nossa Senhora, é a pregação de Jesus em Cafarnaum. Jesus prega em Nazaré é rejeitado, segue para Cafarnaum, lá o Senhor cura um homem na sinagoga, depois vai à casa de São Pedro, cura a sogra de Pedro. Então, no finzinho da tarde, vêm multidões à porta da casa de Pedro. Jesus cura aquelas multidões, vai rezar, fazendo uma oração de vigília, e quando vão procurá-lo de manhã, dizem-lhe: Mestre, todos estão à tua procura, e Jesus diz: convém que eu vá também para outras cidades, pois para isso foi enviado. Ele vai para a Judéia, e então São Lucas o coloca de novo na Galileia, para esse relato que nós acabamos de escutar. O texto diz: Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. São Lucas monta a cena de tal modo que ele vai desenhando a necessidade de que Jesus suba à barca para falar às multidões. Então, a multidão se apertava ao seu redor. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. É um trabalho muito demorado, longo, cansativo, ainda mais depois de uma noite inteira esperando os peixes chegarem. Subindo numa das barcas, que era de Simão, o nome Simão significa aquele que escuta, ouvinte, e pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. A primeira coisa que nós temos que perceber é que, na catequese de São Lucas, São Pedro ocupa um lugar muito especial, como chefe dos apóstolos. Nós vamos ver, por exemplo, no relato da escolha dos apóstolos, em Lucas 6, o nome de Pedro aparecer em primeiro lugar. Depois teremos aquela cena impressionante durante a Santa Ceia, em que Jesus diz a Pedro: Pedro, orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma os seus irmãos. Antes ele já tinha dito, ali mesmo nessa passagem: Simão, Simão, eis que Satanás vos joirou como trigo, mas eu orei por ti. Depois nós temos, já no final do Evangelho, uma aparição apenas mencionada, que é exclusiva para Pedro. Ou seja, no Evangelho de São Lucas, o papel de Pedro é um papel muito importante. Porque Jesus escreve para, aliás, Lucas escreve
para a comunidade cristã entre os pagãos de origem grega. E, portanto, ele quer mostrar a igreja como a casa de Pedro, como a barca de Pedro, ou seja, o lugar em que Jesus age e ensina, opera e ensina. Nós temos que pensar que o Evangelho está escrito depois da Páscoa, ou seja, num período em que os discípulos não contam mais com a presença visível de Jesus e que precisam lidar com o fato de um contato com Cristo apenas mediante a fé que vem pela pregação. Então, Jesus pede que se afaste da margem. A imagem toda é pós-pascal, porque o que acontece depois da Páscoa? Jesus se afasta. No relato da ascensão em Atos dos Apóstolos, é exatamente o que acontece com Jesus subindo ao céu. Ele se afasta. Então a imagem tem a ver com isso. Depois sentou-se, a posição é de um mestre, de um rabino, e da barca ensinava as multidões, mesmo afastado. A cena é teológica, porque vejam, se você se senta numa barca e começa a falar para quem está na margem, não se escuta tão bem. Então a cena toda ela é teológica para falar dessa distância, desse afastamento do Senhor depois da sua ascensão aos céus e, ao mesmo tempo, do fato de que Ele continua sendo nosso mestre, Ele continua nos ensinando. E nós temos que escutá-lo, nós temos que ser como Simão, nós temos que ouvi-lo para entender o que Ele ensina. Quando acabou de falar, ou seja, terminou o sermão, disse a Simão, disse ao ouvinte: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Em latim, a tradução segue muito de perto o grego, diz duc in altum, conduz para o alto mar, para o meio do lago, para águas profundas. O Lago de Genezaré, ele tem aproximadamente 21 quilômetros de extensão e 15 quilômetros de largura e 45 metros de profundidade. Vai para águas mais profundas. É para lá que você tem que ir, não tenha medo. Vá para as águas mais profundas. E lançai vossas redes para a pesca, aquelas redes que eles estão lavando, depois de uma noite infrutífera. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Em latim, também segue-se muito de perto o texto grego, in verbo tuo, Domine, laxabo retes. In verbo tuo, na tua palavra, eu lançarei as redes. Ou seja, ele lança as redes, não simplesmente no mar, mas ele lança as redes na palavra que ele escutou, na palavra de Cristo. Antes, ele tinha lançado as redes sem a palavra de Cristo. No momento oportuno, durante a noite, com toda a experiência do seu time de pescadores, havia 2 barcas, eram sócios. Mas agora, durante o dia, em que os peixes estão lá no fundo,
por causa da luz solar, eles vão para o lugar mais escuro. Como é possível? Pois é, há uma desproporção aqui. Não é nas forças humanas, mas é na força da palavra. É na palavra que eu lanço as redes, na palavra de Cristo, in verbo tuo. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Há uma desproporção absoluta. As barcas quase afundam, o que mostra a abundância da pesca e, ao mesmo tempo, a abundância da graça que invade as barcas. Há um peso desproporcional. Há uma quantidade desproporcional. Há uma abundância desproporcional. E essa abundância vem do quê? Essa abundância vem da palavra de Cristo. Isso é muito importante, porque já dizia o padre Antônio Vieira, comentando a palavra do semeador, no seu sermão da 60ª, que o grande problema é pregar fielmente a palavra de Cristo, não a nossa. Porque a palavra de Cristo produz fruto. A nossa palavra não. A palavra de Cristo transforma o homem, porque ela é carregada com a potência da graça. A nossa palavra não converte ninguém, não transforma ninguém, não santifica ninguém. A pregação não pode ser um conjunto de teorias humanas, ainda que plausíveis, de hipóteses terrenas. A pregação da palavra requer do discípulo, requer do missionário a fidelidade à índole da própria palavra, porque o efeito é produzido não por nós, mas pela graça. E isso deveria, para nós, servir de critério. Há um opúsculo de Santo Agostinho chamado De Vera Religione. E logo no começo, Santo Agostinho argumenta em favor do cristianismo, dizendo que o cristianismo é a verdadeira religião. Por quê? Ele diz, porque cada vez mais as pessoas acreditam, porque a palavra se espalha com mais facilidade, mais e mais pessoas se convertem. Depois, o número de pessoas que querem se consagrar em virgindade a Deus é alto. O número de pessoas que querem abandonar tudo para seguir Cristo é muito grande. O número de mártires, etc. Vejam, hoje em dia muitas pessoas dizem, não, a igreja não visa números. Tudo bem, eu entendo isso. Porém, se a palavra não produz fruto, isso significa que nós não estamos pregando a palavra. A prova é muito simples, o teste não é complicado. A veracidade da palavra é atestada pelo Espírito Santo no coração do homem e, carregado desta força, o homem responde pela fé. Ele crê, ele se entrega. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Kyrie, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. A cena é paralela à primeira leitura, quando o profeta Isaías tem uma visão do templo celestial, com serafins,
voando com 6 asas, clamando: Santo, 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 Yahvé Tsevaot, Senhor dos exércitos, toda a terra está repleta de sua glória. Então ele diz no versículo 5: ai de mim, estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Ou seja, São Lucas traz essa reação a São Pedro para mostrar que São Pedro reconhece em Jesus o Kyrios, a Deus mesmo. Ele olha para Jesus e reconhece o tremendo. É interessante porque até os antropólogos falam disso, do luminoso, da glória que aparece em Deus e que produz no homem essa sensação do tremendum et fascinans. Ou seja, aquilo é uma glória divina massacrante, aterrorizante, de tão imensa, mas ao mesmo tempo é fascinante. Pedro se lança aos pés de Cristo, ele se prostra e diz: Senhor, afasta-te de mim, sou um homem pecador. Ele reconhece em Jesus o Deus eterno. É que o espanto, o temor, apoderara-se de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Ou seja, aquele mar parecia vazio, mas eles lançam as redes na palavra de Cristo, e o que acontece é que a pesca milagrosa aparece, os peixes vêm, eles são atraídos. Ou seja, qual é a mensagem que São Lucas está dando àquela comunidade de gentios? Aliás, o próprio texto começa dizendo que a multidão apertava-se ao seu redor. A melhor tradução seria as gentes. São Lucas está falando dos gentios. O que ele está dizendo é o seguinte: vocês estão olhando esse mundo, parece que não tem nada, parece que está tudo vazio, há um caos, há uma destruição, parece que ninguém vai ouvir o Evangelho, vocês estão aí, desanimados, já estão entregando os pontos, já estão lavando as redes, já estão desistindo. Só que ele está aqui na barca, ainda que afastado, ele está ensinando. E ele está dizendo: não desista. Vai até o fundo do mar. Vai mais alto, para águas mais profundas. Vai em alto mar. E na força da palavra, não pelos teus méritos, não pela tua técnica, mas exclusivamente pela força da palavra, vocês vão perceber que Deus está entre vocês. E vocês vão ficar até com temor, com medo, vocês não vão dar conta, as redes vão se romper, vocês vão ficar afundados de tantas almas que virão, vocês vão ficar embasbacados, vocês não vão dar conta, porque o resultado é divino. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Todo mundo ficou espantado. Jesus, porém, disse a Simão: não temas. De hoje em diante tu serás pescador de homens. O texto grego tem mais sentido, porque ele diz: doravante capturarás homens vivos, ou pescarás homens vivos. Ou seja, Jesus está dizendo para Pedro: olha, todo esse relato aqui
não é para falar de peixe. E a grande prova é que então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Tem nada a ver com peixe. Tem a ver com vidas, com homens vivos. Com homens vivos que vocês vão pescar, que vocês vão capturar, que vocês vão pegar. Ou seja, o apostolado é uma pesca, entre aspas, agressiva. Você vai atrás da alma, você captura, você caça. Obviamente não para matá-la, para anulá-la. Nesse sentido, a pescaria não tem muito a ver, porque você tira o peixe da água para matá-lo. Quando você tira, ele morre. Mas ele está dizendo aqui, não. Doravante, você vai pegar homens vivos. Não é para matar. É para dar uma outra vida, que é a vida sobrenatural. Esse é o seu novo ofício. E é isso o que Cristo está dizendo àquela comunidade e também a nós. Não tenham medo. Vão atrás de homens vivos. Prega. Oportuna e importunamente, prega. É o que diz São Paulo na segunda leitura. Quero lembrar-vos, irmãos, o evangelho que vos preguei, que recebestes, e no qual estáis firmes, no qual permaneceis. Por ele, pelo evangelho, sois salvos, se o estáis guardando, tal qual ele foi pregado por mim. De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão, se vocês saíssem do evangelho, saíssem da palavra. Com efeito, transmitir-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que ao terceiro dia ressuscitou, aliás, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas, a Pedro, e depois aos 12. Esse é o núcleo do Evangelho. Nós estamos falando de uma teoria, nós estamos falando de fatos que aconteceram. Deus se encarnou em Cristo. Ele morreu na cruz em nosso lugar, porque nós não podemos nos salvar. Não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre a obra redentora que Ele tem a fazer. Nós colocamos a nossa fé nele, a nossa confiança total naquilo que Ele fez, para que Ele coloque em nós a sua graça. Esse é o núcleo do Evangelho. Esse é o querigma. Se eu não recebi e não fiquei firme nisso, eu abracei a fé em vão. Eu sou apenas um pagão querendo me auto-melhorar, achando que o que me salva é o que eu faço, quando o que me salva mesmo é o que Jesus Cristo fez. Esta palavra tem poder. E quando o homem adere com o seu coração pela força do Espírito Santo, ele realmente se torna vivo, com a zoé de Deus, com a vida sobrenatural que só Deus pode dar. Queridos irmãos, não desanimemos diante de um mar que parece vazio. Ele não está vazio. Ele pode parecer deserto e devastado, mas assim como a palavra de Deus criou o universo, Deus criou o universo através da sua palavra, é pregando a palavra que Deus trará todas as coisas à existência e continuará a sua obra, criadora e redentora, trazendo homens e mulheres pela verdade do Evangelho.